Nesse vídeo iremos falar sobre os seguintes cargos: Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual. Confira as funções de cada cargo. Vamos começar pelos deputados estaduais. O deputado estadual é o cargo da política brasileira que atua como representante da população no Legislativo Estadual. É eleito para um mandato de 4 anos e atua nas Assembleias Legislativas, instituições presentes em todos os estados brasileiros. Tem como função legislar e fiscalizar o Executivo Estadual. A quantidade de deputados estaduais depende da representação dos estados na Câmara dos Deputados, em Brasília. Cada Assembleia Legislativa terá um total 3 vezes maior de deputados estaduais em comparação com os federais. Nos estados com mais de 12 deputados, há uma diferença na conta, triplica-se apenas até o 12º representante. Acima disso, cada vaga em Brasília é contabilizada como mais um. Deputados federais. Quanto aos deputados federais, são eles que fazem, debatem e aprovam as leis nacionais, bem como aprovam emendas à Constituição Federal. Eles também aprovam o orçamento anual da União proposto pelo Poder Executivo. A Câmara fiscaliza as contas e os atos do presidente, do vice e dos ministros, podendo convocá-los a se explicar e abrir comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Serão eleitos 513 deputados federais, como em todas as eleições. A quantidade de representantes por estado depende da população local. Quanto mais moradores, mais deputados. Estado mais populoso, São Paulo tem direito a 70 deputados federais, enquanto os estados com menor população possuem 8 cadeiras na Câmara. Senadores. O Poder Legislativo, por sua vez, é constituído pelo Congresso Nacional, que se divide em 2 casas, ou repartições, por assim dizer, o Senado e a Câmara dos Deputados. Os senadores representam os interesses dos estados pelos quais foram eleitos. Entre suas principais atribuições estão debater e aprovar os projetos que passaram pelos deputados federais. Também lhes cabe fiscalizar as ações do Presidente da República, aprovar a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como os acordos internacionais que vão vigorar no território nacional. Ainda é de sua responsabilidade autorizar empréstimos externos tomados por governos estaduais e municipais. Nas eleições serão eleitos 27 senadores, um por estado. Cada unidade federativa possui 3 senadores, que têm mandatos de 8 anos e as eleições são intercaladas. Em um pleito, os estados renovam uma cadeira, e no seguinte, 2 vagas são renovadas. Governadores. O governador é o cargo na política brasileira que cuida da administração de um estado, sendo também entendido como o chefe do executivo estadual. É o responsável pela administração estadual e pela representação do estado nas relações jurídicas, políticas e administrativas. Tem a função de zelar pela qualidade dos serviços públicos, decidir sobre os investimentos do estado e implantar políticas públicas. Entre outras funções previstas nas constituições estaduais, o governador deve nomear e exonerar os secretários de Estado, formular, sancionar ou vetar projetos de lei aprovados pelos deputados estaduais, e prestar contas dos gastos públicos anuais à Assembleia Legislativa. Tem também sob sua responsabilidade a segurança pública. Para isso, conta com a Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo e preventivo e a manutenção da ordem pública, com a Polícia Civil, que busca obter provas materiais e identificar os autores dos crimes para que sejam denunciados à Justiça, que dará cumprimento às ordens judiciais. E com o Corpo de Bombeiros Militar, força encarregada da prevenção e do combate a incêndios, de buscas e salvamentos e de ações de defesa civil. Nas eleições são escolhidos 27 governadores, representantes para chefiarem os poderes executivos das unidades federativas, com possibilidade de cumprirem até 2 mandatos de 4 anos consecutivamente, caso reeleitos no pleito seguinte. Disputa pode ter segundo turno, caso o primeiro colocado não supere mais de 50% dos votos válidos. Presidente. Para começar, o Presidente da República.
Ele é o chefe de Estado e do governo brasileiro. Nos regimes parlamentaristas, o chefe de Estado, isto é, aquele que representa a nação, pode ser um presidente, um rei, rainha ou imperador. Já quem efetivamente cuida dos negócios do governo é o primeiro-ministro. No regime presidencialista como o nosso, o presidente assume os dois papéis. Nessas funções, o ocupante da presidência, auxiliado por seu ministério, cuida da defesa nacional e das relações com outros países. Também define as regras de comércio exterior e quanto o país deve poupar para pagar as suas dívidas, que no caso brasileiro não são poucas. Além disso, ele é responsável pela infraestrutura nacional, transportes, comunicações, fontes de energia, etc., bem como pelas políticas de saúde, cultura e educação. Finalmente, ele aprova as leis formuladas no Congresso, e também pode propor leis, o que deveria acontecer de modo excepcional, uma vez que fazer leis é a função principal do Legislativo. Nas eleições é escolhido um ou uma presidente para o Brasil. Ele será o representante máximo do Poder Executivo Nacional. Assim como ocorre com governadores, deverá ocorrer segundo turno caso o candidato mais votado obtenha quantidade de votos inferior a 50% mais um dos votos válidos. Inscreva-se em nosso canal.